cada um aqui presente. Momentos gostosos como esse, a igreja um pouco barulhenta hoje, né? Porque eu creio nessa alegria de estarmos comemorando o Dia das Mães. Eu logo cedo liguei para o Brasil e falei com a minha querida mãezinha. Pastor Armindo estava ali no escritório comigo, ela até falou com o pastor Armindo, né, pastor Armindo? E é tão bom poder cultivar e agradecer a Deus pelas nossas queridas mães, a influência que elas tiveram e continuam tendo nas nossas vidas. Como já contei algum tempo atrás, minha mãe está com 88, eu estou com 63 e ela ainda continua me dando conselhos. E se deixar, ela me puxa a orelha. Ainda hoje eu estava falando pelo WhatsApp, que não paga nada. Ela falou: filhinho, eu vou desligar porque senão você vai gastar muito. Eu falei: não, mamãe, aqui não paga nada. Aí ela aproveita e vai longe. A todas as mães aqui presentes, que Deus as abençoe. Que Deus continue dando sabedoria, unção e graças, porque é um ministério. Ser mãe realmente é um dom de Deus, mas também é uma sublime missão. E por isso eu gostaria de compartilhar um pouquinho só, devido ao tempo. Nós já tivemos uma boa apresentação aqui das crianças, foi tão bonito. Parabéns às líderes das crianças, aos líderes, também aos homens pelo bom trabalho que fizemos. O Manuel está sempre cantando junto, mas essa semana ele não pôde ensaiar. E o Manuel é um homem que gosta de tudo direitinho. Se ele não pôde ensaiar, ele não vou, né, Manuel? Mas fez falta, Manuel. Você podia vir aqui na frente e só mexer a boca. Foi muito bom. Foi bom, né? Fez lição de estudos no Branco Plural. A Páscoa está chegando de novo, né, Manuel? Eu gostaria de ler para vocês em 2 Timóteo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 5, onde Paulo escreveu ao pastor Timóteo, e ele traz à memória de Timóteo algumas coisas interessantes, que muitas vezes nós passamos despercebidos. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1, versículo 2 e versículo 5. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Pai querido, temos lido a Bíblia, a tua santa palavra, e suplicamos humildemente, Santo Deus, que só o teu Espírito fale ao nosso coração, porque Ele é o inspirador das Escrituras, e nós precisamos do autor para poder compreendê-la, e queremos ouvir a voz do Senhor e não a voz do homem, para que somente o Senhor seja glorificado nesta igreja e em nossas vidas, e nós saímos daqui verdadeiramente edificados pelo Senhor. É em nome de Jesus Cristo que oramos, Pai, e agradecemos. Amém. Amém. Abraham Lincoln disse que as mãos que embalam o berço governam o mundo. Pode parecer um exagero, mas está dizendo que a importância da mãe precisa ser apreciada, porque a mãe é aquela pessoa que consegue moldar o caráter, influenciar desde o berço a vida de uma criança. Quando eu comecei o trabalho em língua portuguesa com minha esposa lá em Whitley, bem indo para o lado oeste, na 401, os canadianos tinham dificuldade, os canadenses, de abrir as portas para um trabalho português. Eles diziam: aqui na cidade já tem uma igreja católica portuguesa, para que precisa de um pastor? E nós dissemos a nossa importância da evangelização, de falar de Jesus Cristo, que era outro enfoque. E foi muito difícil. Até que um irmão, o irmão Hans, um alemão, bem maior que eu, ele falou com um pastor canadense:
Eu frequento essa igreja há muitos anos, mas eu só aceitei Jesus Cristo quando eu ouvi a mensagem na língua que eu ouvia no berço. Quando eu ouvi em alemão, na minha língua, tocou o coração. Eu cantava tudo, mas quando falou na minha língua eu chorei, quebrou o meu coração. Eu entreguei a vida a Jesus, lembra? Ele falou: vocês precisam abrir a porta para o pastor Rondini e fazer o trabalho em português, porque essa gente, eles podem até vir, mas para sentir tem que ser na língua do berço, na língua que a gente ouviu da mamãe quando era criança. E sabe, meu irmão, minha irmã, a linguagem de mãe fala ao coração. O pai pode ter muito amor pelos filhos, e pode ter amor até igual da mãe, mas há alguma coisa na mãe, como aquele menininho falou, foi no ventre da mãe que ele morou 9 meses, foi dali que ele recebeu não somente o alimento, mas as emoções, os sentimentos. Por isso, aqueles que têm a esposa grávida, ou que planejam tê-la, saibam que é muito importante cuidar dela, especialmente nesse período, porque até as irritações e palavras que às vezes não edificam, que ela sinta no coração, podem influenciar na formação do seu bebê. Sabe disso? Então veja a importância de uma mãe. É tão importante a mãe que no Canadá eles dão o maternity leave por 1 ano, para que a mãe possa ter 1 ano com a criança. A Noruega, que é mais adiantado, dá 2. Porque vem a importância da influência da mãe. É claro que os dias modernos exigem muitas vezes que a mãe trabalhe fora para ajudar no sustento do lar. Mas nada compensa o investimento que você pode fazer na vida do seu filho e da sua filha. Não há ninguém que possa amar como ama a mãe e o pai. Como a mãe pode dedicar e estar ao lado. Por isso, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele lembrou alguma coisa muito importante. Ele falou que ele tinha Timóteo como um filho, porque Timóteo era um filho na fé, não era filho do Paulo, era um filho na fé. E ele lembrava a Timóteo, nessa sua epístola, que ninguém desprezasse a juventude de Timóteo, mas que ele fosse um exemplo dos fiéis, no procedimento, na palavra, no trato, porque Timóteo era um homem, um pastor jovem, mas ele fala, trazendo à memória a fé que em ti há, e que esteve primeiro na tua avó, Lloyd, e na tua mãe Eunice. Diz que a avó é mãe 2 vezes, não é verdade? Eu estava vindo ontem com a minha esposa no carro, e nós conversávamos sobre a importância da nossa família. Eu estava falando, olha bem, eu faria tudo de novo. Eu e ela vivemos para a família e para a igreja. E eu diria, eu faria tudo de novo, só que com aquela idade eu gostaria de ter a inteligência que eu tenho hoje, a sabedoria que eu tinha hoje, para não fazer os mesmos erros que eu fiz. Porque a gente é. Mas eu achei interessante Paulo mencionar a sua avó Lloyd. Sabe por quê? Porque a avó, sendo mãe 2 vezes, a mãe jovem aproveita a sabedoria da sua mãe, da sua sogra. A sogra e a mãe não interfiram, mas ajudem. Porque é o que eu disse, eu faria tudo de novo, mas gostaria de ter a sabedoria que eu tenho hoje. Ainda preciso de muita, mas eu teria feito melhor. E aqui a influência da mãe, da avó, mulheres santas na vida do Timóteo, fez ele o homem de Deus que se tornou. Quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o apóstolo Paulo passava por Antioquia, pela Macedônia, ele viu ali naquela igreja um jovem de muito valor, a ponto de querer levá-lo consigo. E diz assim, chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio, e Paulo quis que este fosse consigo. Quando Paulo chegou a esta região, a igreja tinha um bom testemunho deste que já não era um menino, criado pela avó Lloyd, pela mãe Eunice, já um homem que toda a igreja falava bem dele. Todo mundo se admirava dele. Então veja, o que Abraham Lincoln disse que a mãe que balança o berço governa o mundo,
Tem verdade nisso. Porque a influência daquela mãe, daquela avó, ensinando na palavra de Deus, fez daquele homem mais tarde um pastor. E quando o grande apóstolo Paulo passou por lá, quis levá-lo consigo, porque todo mundo falava bem dele, todo mundo admirava aquele rapaz, pela vida, pela integridade que ele aprendeu de menino. A Bíblia fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando estiver velho não se desviará dele. Ensinar não é só teoria, é exemplo, é vida, é procedimento, são palavras. A criança observa e olha. Eu vejo meus netinhos, pela graça de Deus temos 4 meninos e uma menina, 5. E quando a gente ora, alguns deles já oram na mesa. Tem dia que eles falam assim: não, mamãe, eu oro hoje. E ora, e lembra de tudo. Às vezes a oração fica até longa, tem que orar por todo mundo que eles lembram. Mas a pequenininha já começa a fazer assim com a mão. Ela olha, ela não sabe o que é, mas todo mundo faz, ela faz igual. E daqui a pouquinho ela vai estar aprendendo a orar, porque aprende em ver. Então, mãe, avó, cuidem para que a sua vida estejam sempre no altar de Deus, para que possam ser um exemplo. Porque o tempo passou, Timóteo já era um homem, e ninguém se esqueceu da influência que aquela mãe e aquela avó teve. É um trabalho muitas vezes anônimo, ninguém vê, mas o fruto se vê. O fruto mostra a qualidade da árvore. Os filhos, aquilo que você investiu, é a maior riqueza, a maior herança que você possa deixar. Quando em Filipenses, Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele precisava lá de Roma, onde ele estava encarcerado, enviar alguém para visitar a igreja de Filipos e cuidar daquela igreja. Ele escreveu: espero no Senhor Jesus que em breve eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, e sinceramente cuide do vosso estado, de sorte que enviar-vos-ei, para que tenha provido os meus negócios. Sabe de quem ele falava? Mandarei Timóteo. Esse homem. O que vai ser do seu filho, a sua filha? O tempo vai dizer. O investimento que você faz hoje, talvez pareça sem muito resultado. Mais tarde você vai se lembrar. Por exemplo, eu era um menino muito ansioso. Eu ficava muito ansioso, especialmente com matemática. Eu nunca fui bom de matemática. Era ruim de matemática. Eu gostava de história, geografia, ciências, mas matemática não. Eu ficava tão ansioso que eu não conseguia nem estudar. Minha mãe falava assim: filho, aquelas matérias que você gosta menos, estuda primeiro. As outras é mais fácil. Eu continuava ansioso. Ela falava: filho, não atravessa a ponte antes de chegar nela. E eu era menino, não entendia. Depois eu compreendi. Você não faz a curva com o carro antes de chegar na curva. Você não atravessa uma ponte antes de chegar na ponte. Você não fica ansioso por coisas que você não sabe se vai acontecer. Eu estou com 63, eu não esqueço do que minha mãe falou quando eu era menino. E esse é um dos ditados que ela dizia. Eu não sei quais você pode lembrar de tudo que sua mãe já disse. Às vezes um gesto de amor, uma lágrima, um cuidado de um joelho que você machucou quando caiu no chão. As noites que às vezes você mal dormido, mamãe também não dormia com você, não é? O Ronaldo estava me falando hoje como eu gostaria que minha mãe pudesse vir me visitar. Tenho clamado tanto para ela vir. Dominique um dia me falou: eu daria 1 minuto da vida para poder estar novamente com a minha mãe. Então você que tem a mamãe ao seu lado, ou mesmo que esteja longe e possa ligar para ela, faça isso. Porque flores, carinho e amor se dá em vida. Quando a vida passar, a gente vai ter boas lembranças para lembrar. Mas em vida é que nós podemos e nós devemos oferecer isso. Assim como os homens fizeram aqui, como as crianças de maneira tão bonita. E olha, nós temos que dar a mão às senhoras, porque se nós fizemos aqui foi porque uma senhora ajudou. Se as crianças fizeram aqui, foi porque uma senhora ajudou, ou 2, ou 3. Então, o que Abraão Lincoln disse é verdade, não é? Que a mão que embala o berço governa o mundo, porque elas continuam no poder.
Eu ouvi um pastor velho falando uma vez, e eu acho interessante. Ele diz que o homem, como diz a Bíblia, é a cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço. Então, mulher, você já sabe para onde vira o pescoço do seu marido, por favor. E tenha misericórdia, porque às vezes nós somos cabeça dura. Mas muito obrigado às mães. Como pastor, eu especialmente posso dizer, porque muito do ministério pastoral, eu já estou nesse trabalho há 41 anos. Eu posso dizer, meus irmãos e minhas irmãs, muito eu devo ao trabalho das senhoras nas igrejas. O carinho delas pela obra do Senhor, o temor do Senhor, como elas trazem seus filhos para a igreja, como elas procuram viver, as avós, de maneira santa, esse Evangelho. Que o Senhor continue revestindo as mães da unção, da sabedoria do alto, da paciência, desse amor tão grande que vocês têm no coração. Que possam um dia, assim como Paulo, como a igreja, via em Timóteo um grande homem de Deus, e Paulo lembra, foi a fé que ele aprendeu com a mãe e com a avó, porque o pai dele não era cristão, não era cristão. Vocês viram em Atos 16, e às vezes a mãe não tem o apoio, e às vezes, apesar do marido ser crente, ele também não cuida. Então, mulher, não se desanime, continue sendo um instrumento na mão de Deus. Continue permitindo que Deus a use, sendo bênção, porque a irmã vai olhar um dia para trás e vai poder dizer: obrigado, Senhor. Não foi fácil, mas o Senhor esteve me conduzindo, me orientando, me dando capacidade, sabedoria, e você um dia vai colher os seus frutos. Que Deus os abençoe. Parabéns às mães. E vamos aqui dar uma boa salva de palmas a todas elas, por favor. E olha, só uma palavra. Quando a senhora se sentir que falhou, sentir que podia ter sido uma mãe melhor, eu vou dar um testemunho. Talvez seja o seu também. A minha mãe, quando ela me vê, ela passa a mão no meu cabelo que já é branco. E ela fala: ah, filho, me desculpa por aquilo, me desculpa por aquilo. Filho, não lembro. Eu não lembro de nada de falha, eu só lembro de coisa boa. Então, se algum dia você pensar: eu podia ter feito melhor, lembra que o seu amor cobre tudo. Seu carinho, sua doçura como mãe, ultrapassa qualquer falha. Continua fiel, continua servindo. E peça a Deus a unção. Porque Deus lhe deu esse dom. Um dom que ninguém tem. Sua mãe. Deus lhe confiou essas riquezas. Seus filhos. Tenha sabedoria, peça a Deus. Porque naquilo que for difícil, o Senhor capacita. A Bíblia diz em Filipenses que é o Senhor que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Que Deus os abençoe. Nós vamos ter alguma lembrancinha para entregar.